Show de bola com ele, Adolfo Campos. Boa tarde para o senhor. Como vai, Almir? Eu tenho que te desejar um feliz 2020, que é a primeira vez que nós nos encontramos em 2020. E eu tô com saudade de você. Gente, um abração aí para todo mundo. O Internacional ganhou a Copa São Paulo. Olha só, Tem rodada do Campeonato Goiano, né, Almir? Exato. Muita coisa boa. Mas vamos falar de Campeonato Goiano, porque a segunda rodada do campeonato será realizada neste fim de semana. Vamos aos jogos aí, olha só, Adolfo. Vila Nova e Jaraguá, Iporá e Goiás, Anapolina e Craque, Atlético e Goiânia, que é o clássico vovô, né? Isso. Goianese e Anápolis, Aparecidense e Grêmio Anápolis. Os jogos, só um hoje no sábado, os outros todos no domingo, né? Você vai pedir alguma previsão, sabe por quê? Porque outro dia o Jajá pediu aqui 4 previsões. Sim. Quantas eu errei, você acha? Todas. Exatamente, Almir. Se você precisar, estamos aqui, é para isso mesmo, entendeu? Pois é, mas agora nós vamos dar então uma olhada na classificação, né? Como é que está a classificação geral do campeonato. Só a primeira rodada, muita coisa vai mudar ainda, né? O Atlético está liderando, né, um dos grupos, junto com o Jaraguá, hein? 3 pontos. Goiás também, né, com 3. Então, aliás, tem uma explicação. Qual? Que o companheiro Jajá, o Jorge Eva Rosa, cobrou. Luiz Fernando ligou na federação, falou com o Roberto Sampaio. Quero explicar. O Atlético tem 3 pontos, não tem? Sim. Jaraguá tem 3, não tem? Exato. Goiás 3, não tem? Exatamente. Sabe qual a diferença? Qual? Cartões amarelos. Se você tem menos cartão amarelo, você fica acima de quem tem mais. Pois é, aí num dos grupos, o Goiânia, Iporá e Anápolis só empataram, tem 1 ponto. O Craque, Goianese e Vila Nova também só empataram, só tem 1 ponto. A Aparecidense, Anapolina e Grêmio Anápolis, que perderam, não tem nada até agora. E olha só, a primeira rodada do Campeonato Goiano foi marcada por uma baixa média de gols. Para você ter uma ideia, 2 partidas terminaram no 0-0, como a gente disse agora. Anápolis e Vila Nova e Craque Goianésia. Levando em conta os 6 jogos da abertura do estadual, foram marcados apenas 11 gols, uma média de 1,83 por partida. Goiás e Aparecidense fizeram o confronto mais movimentado da primeira rodada. 5 gols foram anotados. O time da Serrinha se deu bem e venceu por 3-2. Tudo normal na primeira partida, quando os times ainda estão se ajustando, muita gente chegando, falta entrosamento, poucos gols, normal? Poucos gols, né? Você falou em menos de 2 por jogo. E quem salvou essa rodada foi exatamente o jogo do Goiás, né? Exato. Que ele fez 3, tomou 2 da Aparecidense, então 5 gols num jogo só. E o Jaraguá, um começo agradável. É só o comecinho, mas bom. Ele ganhou, o Vila não ganhou, a maioria empatou. Lá em Catalão teve empate do Craque, o Vila Nova jogou com o Anápolis, time fraco, o Vila não ganhou. Então o Jaraguá bem e o Goiás, em cima da hora, ganhou o jogo. Jaraguá que vai enfrentar o Vila Nova. Na verdade, o Vila Nova é que vai enfrentar o Jaraguá, porque o jogo é aqui em Goiânia. Esses 2 times abrem a segunda rodada do Campeonato Goiano. A partida será às 4 horas da tarde no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Hoje, hein? 4 horas da tarde. Na primeira rodada, o Colorado decepcionou e não saiu do 0-0 com o Anápolis. Bom, Adolfo, Jaraguá ganhou, mas é igual a gente está falando, o campeonato está apenas começando. Você acha que em casa, voltando a jogar no Oba, com a torcida presente, o Vila Nova pode, de repente, ganhar a primeira? Não confie em mim, porque eu sou pé frio. Mas eu aposto no Vila Nova nesse jogo. Sério? Você sabia que o Oba, o Onésio Brasileiro Alvarenga, está arrumadinho, organizadinho. A chuva deve atrapalhar o jogo, né? Exato. Mas assim, eu estou botando fé no Vila Nova nesse jogo aí. Muito mais por jogar em casa, pelo entusiasmo da própria diretoria e especialmente da torcida do Vila. Que deve comparecer em grande número para ver se o Vila começa a deslanchar na competição, né? Esse grande pode diminuir um pouquinho pela chuva, né? Com certeza. Está chovendo demais, Almir. Pois é, o Goiás, que começou o estadual com vitória, repatriou o experiente volante Sandro, que passou 10 anos na Europa. O time joga amanhã com o Iporá fora de casa e conta com um atacante inspirado. Lucão voltou ao Goiás com fome de gols. Logo na reestreia no time foram 2. No primeiro, ele saiu da marcação e bateu colocado. Um golaço sobre a Aparecidense. Já no segundo, o atacante de 28 anos mostrou garra e oportunismo, definindo o placar a favor do Goiás contra o Camaleão. O jogador volta ao clube da Serrinha depois de uma passagem pelo desconhecido futebol do Kuwait. Em 2018, Lucão foi o artilheiro do Goiás na temporada.
marcou 21 gols e ajudou a equipe a conquistar o retorno para a Série A do Campeonato Brasileiro. Agora, o brasiliense quer manter o ritmo e fazer história novamente no clube, que continua contratando. O último a chegar foi o experiente volante Sandro, que passou 10 anos na Europa. Revelado pelo Internacional de Porto Alegre, o jogador tem 30 anos e chega como a principal contratação do time nesse início de temporada. Amanhã, o Goiás volta a jogar pelo campeonato estadual. O compromisso é fora de casa, diante do Iporá. A partida é às 3h30 da tarde, no estádio Ferreirão. Esse novo Sandro que está chegando aí, experiente, Sandro, é bom mesmo? Rapaz, a gente muda muito, né? Nessa televisão aqui eu conheço, tipo assim, o Marivan, o Matinho, o Renatinho, eu conheço há uns 25 anos. Certo. Eles eram bons e melhoraram. No caso do Sandro, ele quando tinha 20 anos, é sério, era bom no Inter. Ele foi para Inglaterra, jogou no Tottenham. De lá foi para muito time pequeno, é sério. Não joga desde maio do ano passado, não é problema? Exato. Agora, confiando no talento dele de começo de carreira, eu penso que vai dar certo. Penso e torço, mas não tenho certeza. O Goiás, ao lado do Atlético, é o grande candidato a ser campeão? Aliás, para a sua tristeza e de alguns companheiros que torcem por outros times, eu não vejo outro para decidir o campeonato. Outro confronto, Goiás e Atlético. Para mim, sério, Amir, para mim só os dois têm chance de levantar o título. Pois é, Atlético que joga com o Goiânia amanhã e fazem no Estádio Olímpico o primeiro clássico do Campeonato Goiano. Vamos ver. Cristóvão Borges só assistiu à estreia do Atlético no Campeonato Goiano. Viu o time se dar bem contra o Grêmio Anápolis no estádio Jonas Duarte. Vitória de 2-0. Gols do zagueiro Oliveira e do atacante Zé Roberto. Hoje, Cristóvão Borges foi apresentado oficialmente como novo técnico do time rubro-negro. Com 60 anos, o baiano estava livre no mercado desde 2017, quando dirigiu o Vasco da Gama. Aliás, o treinador já passou por outros grandes clubes como Fluminense, Corinthians e Flamengo. A estreia no comando do Dragão será amanhã, no clássico com Goiânia, no Estádio Olímpico. O jogo está marcado para as 4h da tarde. Cristóvão, que já passou por grandes clubes, mas que estava parado há muito tempo. É uma boa aposta do Atlético? Eu gosto do Cristóvão. Eu gostava dele como jogador vitorioso nos times do Rio, no Corinthians, no Grêmio de Porto Alegre. Começou lá no Salvador, ele é de lá. Bom treinador, mas não ganhou. Ele ganhou um estadual pelo Atlético, lá no Paraná. E agora quase 3 anos sem trabalhar, por quê? Mas eu gosto dele, pode ser? Vamos fazer uma aposta nele, então. Okay. Aposta também no Atlético ou no Goiânia? Goiânia que até agora, dentro e fora de campo, está com vários problemas, né? Demais. Eu aposto no Atlético. Deve dar Atlético, então. Eu aposto nele. Não confia em mim, que eu sou pé frio. Mas eu aposto no Atlético. Tomara que dê o Atlético, segundo a sua previsão. Vamos para o Abraço Futebol Clube agora? Você chegou aqui falando da Copinha, né, São Paulo, que o Inter faturou agora há pouco nos pênaltis. Isso, eu começo meu abraço abraçando o Gauchinho aqui no estúdio, porque ele está chorando, porque ele é Grêmio. Exato. E o time dele acabou de perder a Copa São Paulo. Uma final inédita, gaúcha, Inter e Grêmio. O Internacional ganhou nos pênaltis. É o 5º título do Internacional. Gauchinho, lugar bom para chorar na cama, ou então lá no Bola Fria. Olha aqui, mandaram um beijo aqui para Yasmin. Yasmin é linda, ela tem 11 anos de idade, completa hoje, filha da Simone e do meu colega de rádio, Roberval. Beijo para você, Yasmin. Beijo também do seu avô, Euripinho, aquele gente fina, e de 2 grandes companheiros também, o Virley Alves e o Justino Guedes. Grande Yasmin, beijo grande. Hoje é aniversário de que time? Não sei. São Paulo. Sério? Exato. O tricolor do Morumbi. Exatamente. Campeão do mundo com o Tele Santana. Um abraço a todos os tricolores. Opa, com certeza. E um abraço para você também, até segunda-feira. E você muito elegante, amigo. Muito obrigado. Até segunda. Estamos nós. Valeu, então. Uma boa tarde para você.